Alguém escreva aí aqui no Facebook para quem entrar saber qual é o texto que a gente está falando, tá bom? Vamos lá então! Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com o Alessandro Viegas, euzinha. Até o meu pastor, o pastor Gessé, tá me imitando, gente. E o negócio do euzinha, que pegou. E aí a gente tem o Vinícius, né, que gosta. Beijo pra você, Vinícius. Então, ó, hoje eu tô com a caneca do leão, tá bom? Pra você lembrar que o leão é maravilhoso conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, tá bom? E lembrando disso, nessa manhã vamos falar do Salmo 111, que não tem nenhum pedido, né? Eu precisava de um salmo hoje que não tivesse nenhum pedido, porque hoje é dia de agradecer. Então, eu fiz isso ontem. Todas as pessoas pelas quais eu peço, ontem eu já fui agradecendo. Agradecendo por aquilo que Deus tem feito e Deus está fazendo na vida dessas pessoas. Tá bom? Então, vamos lá. Então, deixa eu baixar aqui para falar no final para todo mundo. Bom, Salmo 111 é o nosso texto. E a primeira coisa legal que eu quero te falar, que eu descobri já no final aqui estudando, por isso que eu atrasei um pouquinho, eu estava lendo a Bíblia de Estudo King James e ela apontando a primeira coisa legal. Você que já abriu no Salmo 111, existe uma ligação que eu não vou fazer hoje, tá? Hoje é só o Salmo 111. Existe uma ligação entre o Salmo 111 e o Salmo 112, tá bom? É como se o Salmo 112 respondesse ao 111. O Salmo 112 manifestasse a teologia, tá? A base teológica desse Deus a quem eu só agradeço, tá? O Salmo 112 tivesse a sua base teológica no Salmo 111, tá bom? Então, mas olha, eu já quero começar, você que está com sua Bíblia aberta. O Salmo 111 termina dizendo, vamos começar do final, tá? O último versículo do Salmo 111, que na verdade, acredito eu, seja o versículo mais conhecido do Salmo 111, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Que praticam o quê? O temor do Senhor, tá? O seu louvor permanece para sempre. Esse para sempre a gente vai falar já já, tá bom? Então, tô lendo o Salmo 111 agora, que é o nosso texto dessa manhã, mas eu já fui lá no final para te mostrar o seguinte. O Salmo 111 termina falando do temor do Senhor. E o Salmo 112, olha como é que começa. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Olha que interessante. E tem grande prazer nos seus mandamentos. Então, o Salmo 111 termina falando do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, que é o nosso texto dessa manhã. E o Salmo 112 faz uma ligação, tem um link aqui, faz uma ligação com o 111, a partir desse temor do Senhor, tá? Então, Salmo 111, assim, tem umas coisas muito legais. Então, essa é a primeira. Salmo 111 liga-se ao Salmo 112. Segunda coisa legal do Salmo 111, e nisso já tem lição para nós neste dia, tá? Mas tem mais uma, tem a terceira coisa legal. Então, o Salmo 111 começa com aleluia, já vou falar isso, e ele diz: de todo o coração eu louvarei o Senhor. De todo o coração eu louvarei ao
Senhor. Então, tem o verbo aí, tá? Para louvar. E ele fecha dizendo a última frase do Salmo 111. O seu louvor permanece para sempre. Então, eu louvarei de todo o coração. O seu louvor permanece para sempre. Eu quero ensinar uma coisa para você nessa manhã. Sextou com aula de teologia, de forma, conteúdo. Vamos lá. Como é que os estudiosos na antiguidade sabiam, tá, que muitos textos estavam começando e terminando, tá? Existem pistas para isso, tá bom? Por exemplo, o livro dos Salmos, talvez lá, tá? Talvez lá, quando os salmos estão sendo construídos, talvez o Salmo 111 e o 112 tivessem sido escritos juntos, já tivessem sido postos juntos. Então, como é que eu sei que um salmo está começando e está terminando e depois emenda no outro? Existe uma coisa chamada inclusão, inclusio, né, lá do latim, inclusão. No caso do que eu estou falando, da forma do salmo ou de qualquer outro texto da Bíblia. Tá? Isso é uma pista, não acontece em todos os textos, mas acontece em alguns e aí fica fácil. Quando aquele texto começa e termina com expressões semelhantes, tá? Palavras da mesma família de significado, que é o caso aqui. Salmo 111 começa dizendo que eu louvarei de todo o coração e fecha dizendo que o seu louvor permanece para sempre. Isso é uma inclusão, tá? Isso é uma inclusão. Então, ele começa e ele termina com louvor, tá? Por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado de teologia, foi sobre Barnabé, né? Então, eu comecei no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36, e fui até Atos, capítulo 5, versículo 11, que é a história do Ananias e Safira. Mas o que eu provei na dissertação de mestrado? Porque você tem que provar o teu argumento, né? Que aquilo lá é uma inclusão. Não dá para trabalhar a história do Ananias e Safira sem o Barnabé. Tá? Aliás, Atos 4:32, quando a narrativa do Barnabé começa, até Atos 5:11. Então, peguei esse bloco inteiro e eu provei que essa divisão entre Atos 4 e Atos 5, tá, não foi baseada no texto original. Foi uma inclusão feita depois. Tiraram, porque não dá para falar do Ananias e Safira sem falar no Barnabé. Se você não conhece essa história, isso é uma outra live, tá? Então, tem inclusão, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, o Salmo 111, ele é muito didático por causa disso, tá? Então, essa é a segunda curiosidade do Salmo 111. Começa e termina com expressões semelhantes, então a gente sabe qual é o início e qual é o final. Terceira coisa legal do Salmo 111. Ele é um salmo aleluiático. Eu já falei isso em outras lives, né? Quem tá, a Edivanda, né, tá aí assistindo. Então ele começa com a expressão halelu, que significa louvai. É o verbo louvar, o verbo, né? O halel, tá? No imperativo, segunda pessoa do plural. Então, louvai vós, né? Iá. Iá é o quê? É uma abreviatura do tetragrama, né? Do Iavé, do Adonai. Então, aleluia. O Salmo 111
começa com aleluia. Então, ele é um salmo aleluiático, se você for no salmo. E aí, ele inicia um bloco que termina no salmo 118, tá? Então, ó, o 111 começa com aleluia. O único que não tem, os únicos dois aqui, o salmo 114 não tem o aleluia. E o salmo 118 não tem o aleluia, só que ele está o tempo inteiro louvando a Deus. Ele fala para dar graças, ele começa com dar graças e termina com dar graças. Então vamos ver isso? Você que está com a tua Bíblia aberta, ó, Salmo 111 começa com aleluia. Mas a minha Bíblia está escrito louvai ao Senhor, que é a mesma coisa, tá? Então se começa com essa expressão, é a mesma coisa. Salmo 112, aleluia. Salmo 113, primeira palavra, aleluia. E o Salmo 113 começa e termina com o aleluia, tá? E fecha aí. Salmo 114 não começa nem termina. Salmo 115 termina com aleluia. Salmo 116 termina com aleluia. Salmo 117 termina com aleluia. E o Salmo 118 começa com o que a gente vai fazer hoje ao longo dessa live, tá? Se você não fez ontem. Tô lendo o Salmo 118 agora, verso 1. Também é uma inclusão, Aí aqui é nítido, porque ele começa com: deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua hesed, sua misericórdia, dura para sempre. Salmo 118, versículo 1. Salmo 118, versículo 29, que é o último versículo: deem graças ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Viu aqui? De novo, o que é isso? Inclusão. A maneira como ele começou é a própria maneira como ele terminou. Às vezes é fácil assim, igual o dever do colégio, né? Tem questões que são bem fáceis. Tem outras que você precisa analisar um pouquinho mais. Então, no Salmo 118, a inclusão é nítida. Começou e terminou do mesmo jeitinho. E agora, voltando para o nosso salmo dessa manhã, Salmo 111, a inclusão é a partir do verbo louvar e da palavra louvor, tá bom? Então, já falei 3 coisas. Quarta coisa legal do Salmo 111, que eu descobri agora no final, abrindo a King James. E aí, hoje, você vai ver a minha Bíblia do hebraico, a minha Bíblia hebraica, tá? Stuttgartense. Ela é alemã, né? Mas ela já veio, o iniciozinho dela aqui já vem traduzido. Eu tô fazendo assim, ó. Você não está vendo ao contrário, tá? Ela começa aqui, ó. O hebraico a gente lê, ela começa aqui, tá? Talvez você esteja vendo certinho, porque a gente no selfie, né? Há um espelhamento, tá bom? Então, aí aqui tem, tá? Ó, em alemão. Vor, fort, sur, fufte, auflash. Tá aqui, escrito aqui. Tá bom? E aí, olha que bacana. O Salmo 111, aí eu percebi por que ele é extremamente didático, a gente vai falar já. Ele é um salmo acróstico. Quem já me ouviu falar essa palavra aqui já sabe o que é, né? O que é um acróstico? É quando você coloca aqui na vertical as letrinhas, né? Por exemplo, A-L-S-S, aí, amável, linda, especial, simpática, sorridente. Então, o que eu fiz? Peguei meu nome, coloquei na vertical e fui puxando palavrinhas aqui na horizontal, tá? Bom, no hebraico existem esses acrósticos a partir do alfabeto hebraico, as letras do alfabeto. Então, eu peguei, para que, ainda que você veja, tá? Ó, esse aqui é
o Salmo 111. Aqui, o 111 tá aqui, tá bom? Ó. E olha aqui, tá vendo? Essas aqui são as letrinhas do hebraico. Então, ó, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Iod. Vai continuar aqui, tá? Ó. O Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Sad, Kof, Resh, Shin e Tav. Então eu falei para você o alfabeto hebraico todinho. Ah, mas eu nunca vi isso. Só que você tá percebendo o quê? Que existe uma enumeração. Agora olha o Salmo 112. Ele também é acróstico. Olha as letrinhas aqui. E o que é legal aqui na Stuttgartense? Ó, não sei se vai dar para você ver. Vou aproximar bem da câmera. Tá bem nítido. Ó. Esse Aleph aqui tá destacado. E aqui, ó, é ele que tá começando a palavrinha. Tá certo? O Bet tá destacado, mas é ele que tá aqui começando a palavrinha. Então, é assim. A letra do alfabeto hebraico começa a primeira palavra aqui. A outra letrinha do alfabeto hebraico começa a primeira palavra. A outra letrinha começa. Tá? Aí você fala assim, mas Alessandra... Eu já estudei que o alfabeto hebraico tem 22 letras. E o Salmo 111 tem 10 versículos. Pois é. Só que os versículos do Salmo 111, se a sua Bíblia respeitou a poesia, aqui é a minha Bíblia, ele vai vir assim, ó, os versículos divididinhos. E quando você conta isso aqui, dá 22 certinho, que são as letras do alfabeto hebraico, tá? Se ele respeitou o formato de poesia. Se na tua Bíblia tá tudo seguido, está assim, ó, aí ele não respeitou. Isso aqui é uma narrativa. Isso aqui é uma poesia, tá? Então, se a sua Bíblia respeitou a poesia, você vai... Conta, você vai ver direitinho que vai dar 22, tá bom? Então, muito bem. Agora sim, beba água e vamos entrar no Salmo 111. Essas coisas são legais porque fazem parte do estudo, né? Então, hoje eu tô com a garrafa menor, eu acho que eu tinha que ter trazido uma garrafa grande mesmo. Então, isso é legal para despertar curiosidade, que é o meu objetivo aqui, fazer você querer estudar mais, querer ler mais. Desculpa, tá bom? Então vamos lá. Ditas estas coisas, Salmo 111, versículo 1. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor. Onde? Ou como, mas isso aqui é muito mais onde, né? Na companhia dos justos e na assembleia. Então, ele começou dizendo onde ele vai louvar ao Senhor. Num privado, primeiro, na companhia dos justos. Ele especificou. E depois ele vai ampliar. Olha que bonito. Então, primeiro, eu vou louvar o Senhor aqui no meu privado, tá? Com a minha família, com os meus amigos. Você pode tirar o dia de hoje para fazer isso, tá? Você pode ir à praia louvar o Senhor, Você pode tá num lugar aberto, que isso já é permitido, louvando ao Senhor. Você pode estar com a sua família, louvando ao Senhor agora, tá? E depois ele diz que ele vai louvar na assembleia. Então, ele está num privado primeiro e depois num público. Agora, de novo, vamos comigo
lá no final do Salmo 111. Por quê? Ele começa dizendo onde ele vai louvar. E o Salmo 111 termina dizendo quando esse louvor vai se dar, tá? Então, há uma ampliação do espaço para o tempo. Outros salmos têm esse jogo aí, tá? E é bonito. O 122 tem esse jogo. Desculpa, Salmo 121 tem esse jogo. Começa no espaço, lembra do Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. Começou no espaço. E ele fecha, o Salmo 121, fecha dizendo o quê? Que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, o Salmo 121 começa falando de espaço e termina falando, esse Senhor, né? Eu clamo pelo espaço, mas ele é muito mais do que o Senhor do espaço. Ele é o Senhor do espaço e é o Senhor do tempo. Tá bom? Então, guarda isso. A gente já teve live aqui, acho, sobre o Salmo 121. Você que está vendo no YouTube, procura aí. Acredito que a gente já teve sim. Bom, então o Salmo 111 começa dizendo onde eu vou louvar. Na companhia dos justos e na assembleia. E ele termina dizendo, qual é a última frase do Salmo 111? O seu louvor permanece para sempre. Então o louvor não é só no espaço. O louvor é no tempo e esse tempo é eterno. A gente está vivendo essa vida aqui, mas tem uma vida eterna em que a gente vai louvar para sempre. Tá bom? É isso daí mesmo. O dia que eu anseio. Pois é. Vamos lá. Então, continua agora. A partir desse momento que ele diz que ele vai louvar o Senhor nesse lugar, na companhia dos justos e na assembleia, ele vai começar a falar das obras do Senhor. Então, olha para a sua Bíblia e preste atenção. A palavra obras aparece 4 vezes aí, tá? Versículo 2, versículo 3, versículo 6 e versículo 7. Então, eu vou louvar ao Senhor pelas suas obras. Quando a gente estuda a diferença, né, entre louvor e adoração, a gente estuda isso. Eu louvo a Deus, tá? Eu louvo ao Senhor por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez na minha vida, né? Eu agradeço também, eu rendo ações de graças, né? Por aquilo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele está fazendo. Então, esse é um exercício maravilhoso. Por isso, a gratidão é algo que faz tão bem à alma e ao coração. Isso já está provado, né? Pelos médicos, pelos psicólogos. Quem tem um coração grato tem muito mais dificuldade de desenvolver doenças. Ou, se uma doença começa a desenvolver, quem tem um coração grato, quem tem fé e tem um coração grato, não desenvolve essa doença para pior, combate essa doença, tá? Ela fica estabilizada ou ela vai sendo reduzida. Por quê? Quando eu estou passando por uma situação, me vem, né, uma aflição, me vem uma situação, me vem uma doença. Aí o que eu faço, né? Eu que tenho um coração grato, começo a lembrar daquilo que Deus já fez na minha vida, porque eu sei que já fez na sua vida. Por isso você está vivo aí na minha frente, me olhando, né? Então, eu começo a me lembrar. Isso é o que o salmista faz, isso é o que vários personagens fazem, isso é o que o Josafá fez na nossa live de quarta-feira. Então, eu começo a me lembrar daquilo que Deus fez, das suas obras, e isso começa a encher meu coração.
E a palavra diz que Deus não muda. Ele é imutável, ele é o mesmo Deus, ele é eterno. Então ele está desde antes da fundação do mundo e estará eternamente. Se ele não muda, aquilo que ele já teve a capacidade de fazer na minha vida, ele tem essa capacidade de fazer novamente. E isso vai desenvolvendo a gratidão, tá? Isso vai desenvolvendo a nossa gratidão. E aí, desenvolve a nossa fé também. Fé junto com gratidão. Essa mistura é a melhor mistura que existe. E aí, isso faz com que eu venha aqui na frente, numa sexta-feira. Os problemas continuam. Mas faz com que haja sorriso no meu rosto, brilho no meu olho. A pessoa fala, Sandra, você tá sempre assim. Tem gente que pensa que eu não passo problema nenhum. Se você sentar comigo, você, Alessandra, é maluca. Mas essa mistura de fé e gratidão faz com que a gente possa, tá, passar pelas situações e entender que uma hora isso vai cessar. Isso está acontecendo por algum motivo, por algum propósito, pode ter sido o meu descuido da saúde, vamos pensar em saúde. Ou é algo que eu preciso aprender com essa situação. Então, aqui ele vai falar dessas obras do Senhor. Então, quando eu estou louvando ou estou agradecendo, eu estou fazendo isso pelos feitos de Deus, pelas obras do Senhor, por aquilo que ele já fez, tá? E por aquilo que ele está fazendo. Uma pessoa está dizendo assim, existem salmos do estado de sofrimento. Exatamente. Então, em alguns salmos, o salmista coloca o seu sofrimento para Deus. Mas pode reparar que mesmo quando são salmos de sofrimento, lá pelas tantas, no salmo, ele começa a louvar. Salmo 42 é um exemplo muito clássico e o Salmo 13 também. Salmo 42, qual é o refrão? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Sofrimento. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele na salvação da sua presença. Olha aí. O sofrimento colocado em contraste com o louvor. Tá? Então, é muito interessante isso. Esse mesmo salmista que é sincero com Deus, que fala o que ele está passando, diz que ele ainda vai louvar. Senhor, você se esqueceu de mim, Salmo 13. E termina dizendo, cantarei ao Senhor porque ele me tem feito muito bem. Não é esquizofrenia espiritual, não é nada disso, tá? É o momento em que, no meio da situação difícil, dessa tribulação tão grande, dessa aflição, o salmista lembra que o Senhor é aquele que realiza. Então isso enche de fé e faz com que ele abra a boca e diga que vai louvar, tá? Mas o Salmo 111 é só de louvor. Então, quando eu louvo, eu estou falando para Deus as coisas que ele é capaz de fazer, as coisas que ele já fez na minha vida. E quando eu adoro, eu estou dizendo para Deus quem ele é. A caneca do leão está dizendo para Deus quem ele é. Quem ele é? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é 4 coisas, tá? Aproveita e beba água. Bom, então, Salmo 111, verso 2. Grandes são as obras do Senhor. Então, a primeira coisa, essas obras são grandes. Por isso eu vou louvar. Consideradas por todos os que se alegram por causa delas. Você se alegra por causa das obras do Senhor? Então, deixa essa alegria invadir você, tá? Deixa essa alegria invadir você pelas obras do Senhor. Se tem algo hoje que está te entristecendo, fecha os olhos e pensa nas obras que Deus já fez e deixa essa alegria te invadir. Quando você começar a mudar, você vai ver que a conjuntura em volta vai mudar também. Tem uma coisa que eu aprendi no AA, nunca mais eu esqueci, Nada muda se eu não mudar. Quando eu mudo,
minha estrutura de pensamento, quando eu mudo as minhas atitudes, o que está em volta muda também, tá? Muda também. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Bom, versículo 3. Em suas obras, tá? Há o quê? Na minha versão, glória e majestade. Deixa eu ver na King James. Diz que as suas obras, versículo 3, sua obra é honorável e gloriosa. Eita, olha só, tá? Então, eu me lembro, lá no hebraico, era uma palavra parecida com honra, aqui a palavra majestade. Então, em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Agora, eu quero que você dê um pulinho comigo lá no último versículo. Última frase do último versículo, versículo 10. O seu louvor permanece para sempre. Olha como é que ele é didático. Versículo 3, ele diz que a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10, o seu louvor permanece para sempre. Está ligado, tá bom? E já que eu falei do para sempre, versículo 8, se você está com sua Bíblia aberta, estáveis são os seus preceitos, a gente vai chegar lá, para todo o sempre. Então, a justiça de Deus é para sempre. Os preceitos de Deus, né, os ensinamentos de Deus, são estáveis e são para sempre. E o louvor a Deus também é para sempre. 3 coisas para sempre, tá? Depois eu vou botar isso na descrição do vídeo. Bom, versículo 4. Ele fez, agora isso aqui é sensacional, versículo 4 e versículo 5, preste atenção. Ele, o Senhor, fez memoráveis, ou seja, dignas de se lembrar, dignas de colocar na memória. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. É primeira parte do versículo 4. Bondoso e compassivo é o Senhor. Bondoso e compassivo é o Senhor. O que é bondoso e compassivo é o Senhor? A adoração. Eu estou dizendo o que o Senhor é. Eu não estou dizendo o que ele faz, eu estou dizendo o que ele é, tá? Só que guarda o início, ele fez memoráveis as suas maravilhas. Versículo 5, ele dá sustento aos que o temem. Ele dá sustento aos que o temem. É muita coisa legal, caramba. Sempre se lembra da sua aliança. Início do verso 4. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Final do verso 5. Sempre se lembra da sua aliança. Então, memoráveis e se lembra. No original hebraico é a mesma palavra, tá? Então, Deus é esse cujas maravilhas ele já fez na minha vida e ele já fez na sua vida, que eu sei que já fez. É isso que precisa ocupar as nossas lembranças. Não são as coisas ruins. Então, ele fez memoráveis as suas maravilhas. E o verso 5, ele sempre se lembra da sua aliança. Ele tem aliança contigo, ele sempre se lembra da sua aliança. Você tem aliança com Deus, você teme a Deus, ele sempre se lembra da sua aliança. Meu Deus, isso é bonito pra caramba, gente. Vou te falar, tá? Só que tem mais coisa aqui. O que eu li no verso 4 também? Desculpa, no verso 5 também. Ele dá sustento aos que o temem. Então apareceu aqui o verbo temer.
E tá ligado ao versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem teme ao Senhor, quem respeita, não é eu tô com medo de Deus, não. O temor aqui é o respeito, a obediência, a Libras, né? O respeito, a obediência, né? Aquele que teme ao Senhor começa a ser sábio, tá? Começa a ser sábio. E também aquele que teme ao Senhor, ele sustenta, ele dá sustento, ele dá a provisão de todas as coisas. Aqui, na versão da King James, diz: ele deu alimento àqueles que o temem, ele sempre será cuidadoso com o seu pacto, com a sua aliança, tá? Então, ele sempre se lembra da sua aliança, ele sempre será cuidadoso com aqueles que têm aliança com ele, tá bom? Vamos lá. Desculpa. Beba água. Vamos embora. Verso 6 do Salmo 111. Manifestou ao seu povo o quê? O poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Então, essas obras, quando chegar no versículo 7, eu faço um resumo de tudo que fala dessas obras, tá? Então, ele manifestou as suas obras. A quem? Ao seu povo. E essas obras, são obras grandes. Verso 2, são obras onde há glória e majestade, e são obras manifestas. Verso 7, as obras de suas mãos são verdade e justiça. Vamos lá, então, resumindo essas obras. Por que eu vou louvar a Deus hoje pelas suas obras na minha vida? Se eu estou viva até hoje, é porque já houve muita obra de Deus na minha vida e na sua. Então, por que a gente vai louvar a Deus hoje? Agradecer a Deus hoje. Versículo 2 do Salmo 111. Tudo no Salmo 111. Porque essas obras são grandes. Versículo 3. Porque nessas obras há glória e majestade. Tá? Versículo 6. Porque essas obras são manifestas. Quem olha para a Alessandra hoje sabe que além dela estar prateada, né? O tempo passou, o cabelo preto foi embora, ficou um pouquinho, né? E agora tá isso aqui bonitão, que eu tô curtindo. O pessoal tá dizendo, todo mundo fala, tá legal, tá bonito. Então, né? Muito legal. Porque eu tô me sentindo bem. É aquilo que eu falei, nada muda se eu não mudar. Se eu olhasse nas pessoas e assim, tá feita. Aí o semblante, né? Fica caído. Então, Alessandra, poxa. Né? Mas eu tô curtindo. Então o pessoal, legal, não sei o quê. E também não precisa elogiar se você não tá curtindo também não. Tá? Fica na tua. Agora, então, todo mundo que olha pra Alessandra hoje sabe que não é mais aquela de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, né? 50 anos daqui, eu não cheguei nos 50, só ano que vem. Então, não é a mesma pessoa, porque as obras do Senhor são manifestas na minha vida, assim como são manifestas na sua. Eu sou diferente. Minha família sabe disso, minha família assiste aqui, né? As pessoas que me conhecem há muito tempo. Quem me conhece hoje, Alessandra, tão legal. Mas, né? Eu não sou tão legal assim se você for ver a minha história de vida. Só que as obras de Deus são manifestas na minha vida. É a misericórdia mesmo, né? Não sou eu, é Ele, né? Bom, e aí, o verso 7. Essas obras são o quê? Verdade e justiça, tá? Essas obras de Deus
manifestes na minha vida, na sua vida, essas obras de Deus que são grandes, essas obras de Deus nas quais a glória e majestade, essas obras de Deus são verdade e justiça. E ele continua o verso 7 dizendo: fiéis são os seus preceitos, os ensinamentos de Deus, os caminhos pelos quais Deus me guiou. Apesar dos meus erros, eu fiz muitas coisas erradas, eu recebo consequências dos meus erros até hoje, tá? Há coisas, né, que às vezes vêm tentando me jogar na cara, me culpar, e eu digo, não, isso já passou, Deus já perdoou. As consequências eu seguro, né? As consequências eu aguento, vou suportando, né? E vou em frente, porque já foi perdoado, já está lá atrás, já passou, já foi, né? Mas os preceitos de Deus, os caminhos que Deus utilizou para me ensinar, para ensinar você, são fiéis, tá? Então, ó, cabeça erguida, segura a onda das consequências, né? Pago o preço, tem coisas que eu pago o preço literalmente, né? De uma compra que eu fiz e eu não devia ter feito. E aí vem a dívida aí, né? E vai pagando o preço, e vai pedindo a Deus, Senhor, me ajuda a vender aquilo lá. Então, é desse jeito. Eu posso até falar, eu comprei um apartamento no Rio pela Caixa, dei todas as minhas economias e me arrependo até hoje. E tá lá alugado, graças a Deus, mas o preço do aluguel é menor do que o preço que eu pago, a prestação da Caixa. E eu digo, Senhor, então me ajuda aí, né? Ora aí por mim, Senhor, vai analisando a resolver isso daí, porque eu pago alto preço mesmo, de uma coisa que eu não devia ter feito, mas eu fiz. Então tá lá, a pessoa tá lá morando, glória a Deus. Então é isso que eu tô falando. Então, segura as consequências, mas levanta a cabeça, pede a Deus ajuda, graças a Deus o salário dá para pagar essa prestação, né? E ainda viver aqui na paz do Senhor onde eu vivo. Glória a Deus de aluguel. Amém. Então é isso daí. Então nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer e nem sempre Deus vai resolver coisas que a gente é que tem que resolver. São consequências de erros. Então segura a onda e vai embora, né? E cabeça erguida e vambora. Vamos rir, vambora. Bom, falei isso só para você entender um exemplo, tá bom? Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações, verso 6, verso 7. As obras das suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Os caminhos que Deus utiliza para nos ensinar. Essa situação pela qual eu passei e seguro as consequências até hoje, tem ensino? Tem, não faço mais, né? Não faço mais. Então, até o momento em que o milagre aconteceu e eu consegui repassar lá o financiamento e amém, glória a Deus, tá? Mesmo sabendo que eu vou perder muito dinheiro porque desvalorizou, porque o lugar é um lugar onde a violência é próxima, né? Então não tem como. Bom, vamos lá, eu não perder dinheiro nisso, glória a Deus, aleluia. Verso 8. Estáveis são eles quem? Os preceitos de Deus, os caminhos que Deus utilizou para ensinar. Para todo sempre, tá? Instituídos em fidelidade e retidão. Ah, que coisa boa. Então, esses preceitos do Senhor, esses ensinamentos, esses caminhos, né? Pelos quais o Senhor vai me ensinando, eles são estáveis, eles são instituídos em fidelidade e retidão, tá? Então não tem chateação nisso, é continuar caminhando e ir em frente, é isso daí. Verso 9, já estamos caminhando aí para o final do Salmo. Enviou ao seu povo a redenção. Olha que bonito isso aqui. Outra coisa,
eu não estou aplicando com vocês nessa manhã análise retórica. Mas você, quando acabar essa live, você que já estudou um pouquinho aqui comigo, você pode pegar os versículos e ir reparando o que está casando, tá? O que está costurando um versículo com o outro, ou o mesmo versículo. Tem um monte de coisa aqui, senão essa live vai ficar grandona, tá? Mas como meu objetivo hoje é falar assim bem livre e, né, a gente nesse dia ter motivos para agradecer e louvar e adorar a Deus, então não estou fazendo análise retórica. Mas o versículo 8 não tem como não falar disso, porque tá nítido aqui, tá? Então, versículo 9. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Lembrando que a aliança também está no versículo 5. Do mesmo jeito, sempre se lembra da sua aliança. E versículo 9, estabeleceu para sempre a sua aliança. Então você tem uma repetição do sempre e da aliança, tá? Só que no verso 9, a palavra redenção está para a palavra aliança. As duas estão ligadas. E o enviou está para estabeleceu. Então, enviou ao seu povo a redenção. É claro que estudando o Salmo no seu contexto, esse enviou ao seu povo a redenção, até a King James fala isso, o salmista está lembrando de quê? Da saída do Egito, tá? Enviou ao seu povo a redenção, tá? A saída de lá, tá? Redimiu o povo, tirou o povo de uma situação de opressão e trouxe para a liberdade, ainda que no deserto, né? Então, enviou o seu povo à redenção e estabeleceu para sempre a aliança, a sua aliança. Então, depois de tirar o povo de lá da situação de opressão, ali no deserto estabeleceu a aliança. Não foi isso? Ali no deserto é que aconteceu um monte de coisa boa. Eu já falei isso aqui em outra live. Para de falar que deserto é coisa ruim. Não é, tá? Deserto aparentemente, né? Não tem água, mas Deus providenciou a água. Não tinha alimento, mas Deus providenciou alimento. Era frio à noite, Deus providenciou coluna de fogo para esquentar. Era um calor tremendo de dia, Deus providenciou coluna de nuvem para refrescar. Então, quem sou eu para falar que deserto é coisa ruim? Deserto é lugar onde Deus se manifesta, tá? Então, deserto é coisa boa. Deserto é lugar dos preceitos fiéis, estáveis e cheios de retidão acontecem, tá bom? É no deserto. Vamos embora. E é onde a gente cresce. Graças a Deus por isso. Santo e tremendo é o seu nome, a adoração. Então, volta no versículo 4, finalzinho. Bondoso e compassivo é o Senhor, a adoração. Eu estou dizendo quem ele é. Versículo 9, finalzinho. Santo e tremendo é o seu nome. Eu estou dizendo quem ele é. O nome dele é santo, o nome dele é tremendo. Ele é santo, ele é tremendo. Isso é adoração, não é louvor, tá? Estou dizendo quem ele é. Isso é adoração. Verso 10, vamos terminar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a partir do momento que eu agradeço, que eu louvo, que a minha memória é refrescada por tudo aquilo que ele já fez na minha vida, que eu me alegro, como está lá logo no início, versículo 2, que eu vejo que essas obras são grandes, essas obras são manifestas, essas obras são verdade e justiça, nessas obras a glória e majestade, isso vai enchendo o meu coração também de temor. De respeito a esse Deus. E aí eu vou obedecer a esse Deus, não porque obedecer é a minha obrigação, mas porque obedecer é o meu prazer.
Ele é digno do meu respeito. Ele é digno da minha obediência. Se eu obedecer, eu sei que coisas boas vão acontecer. Não porque eu estou com medo, mas porque eu quero fazer isso. Né? Eu amo esse Deus. Eu vejo o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é maravilhoso. Né? Eu vejo o quanto ele é, né? Um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Eu vejo isso. E aí, isso faz com que eu o respeite, eu o obedeça, eu tenha temor a ele, e isso é o princípio da sabedoria. Porque aí, ao mesmo tempo, sentimentos ruins vão saindo, né? A teimosia, a chateação, não sei o quê. Isso vai diminuindo cada vez mais e eu vou tendo paz em vez disso. Né? Eu vou pensando na fidelidade de Deus e aí aquele primeiro momento é aflitivo, mas depois eu paro para pensar e dizer, peraí, isso está acontecendo comigo? Tem algum propósito de Deus nisso? Né? E aí Deus começa também a esclarecer a nossa mente em como solucionar aquilo, né? Ou pedir a Ele que nos ajude a solucionar aquilo, ou vai falar com a gente, como falou lá com o rei Josafá, na nossa última live, ó, fica parado, parada não, fica parada, Alessandra, e veja a salvação que eu vou dar, né? Então, depois vai lá, louva, agradece, né? Sorria, né? Não precisa ninguém estar sabendo o que você está passando, né? Deixa, né? E contagia os outros com a tua alegria, com o teu louvor, que não é falso. A gente precisa entender isso. Isso não é falso. Isso é você saber que tem um problema ali para você resolver. Esse problema pode ter dias, meses, anos, tá? Mas existe um Deus que também está vendo esse problema, né? E aí que no momento certo, isso aí vai ser solucionado. E enquanto isso não é solucionado, você vai levando, né? Mas na hora vai haver uma solução em algum momento, tá? E aí você vai e vai vivendo feliz e contente, vai embora. E vai, cabeça erguida sempre, tá? Sempre. Vamos lá. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que os praticam. Desculpa, o praticam. Todos os que o praticam. Praticam o quê? O temor do Senhor. Quem pratica essa obediência, esse respeito, revela prudência. Da próxima vez que passar por uma situação pela qual você já passou e errou lá da outra vez, agora você vai ser prudente. Você não vai mais agir da mesma forma como agiu antes. Por que você não vai agir? Porque você passou lá. E se você não tivesse passado pela situação lá que você errou? Você ia agir prudentemente hoje? Não. Então, aí a gente vai para Romanos capítulo 8, né? Versículo 28, se eu não me engano. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. É isso aí. Então, até aquele erro lá que eu cometi contribui para o meu bem hoje? Contribui, porque vai fazer com que hoje eu seja prudente. Não erre novamente como eu errei lá atrás. Aí no final, isso acaba sendo também motivo para louvar e agradecer a Deus. Senhor, eu te louvo. Aí os outros pensam que você é doida, que você é doido. Senhor, eu te louvo e te agradeço por aquele erro lá. Porque como eu errei lá, eu não vou errar mais cá. Né? Eu não vou errar agora mais. Porque eu já sei que eu não devo fazer isso. Isso revela prudência. Isso é o caminho da vida. É erro e acerto. É a mesma coisa. A vida é escola, né? Você sabe disso. Eu sei disso muito bem. Como professor, eu sei disso muito bem. Bom, e o Salmo termina dizendo: o seu louvor permanece para sempre. Uma coisa que eu não falei, a palavra Senhor aparece no Salmo, verso 1,
verso 2, verso 4, verso 10. Ou seja, começa, tá no meio e encerra falando desse Senhor, né, que dá a nós hoje motivos de agradecer e de louvar, tá? Engraçado que eu comecei a live falando do final, e é só agora que eu vou dizer qual é o título dessa live, porque agora é que eu me empolguei tanto. O título dessa live é Dia de Agradecer e Louvar, tá? Dia de agradecer e louvar. Mas aí eu vou ampliar. Dia de agradecer, louvar e adorar, tá bom? A esse Senhor que faz coisas lindas na nossa vida, não é verdade? Vamos lá. Bebi água, então agora vamos dar o bom dia aqui pro pessoal que ficou comigo até agora. Vamos lá, já falei com a Josileia. Patrícia tá dizendo que o Leite Tirol tá me imitando, falando o quê? Euzinho? Ai, ai. A caixa do leite tem euzinha. Olha só, gente. Meu Deus, que coisa. Miriam, bom dia, lindona Solange. Bom dia, Solange. Manda um bom dia pra Isabela também. Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Edivanda, Marise, bom dia, lindona Sheila Mozart. Bom dia, Sheila. Cláudio Monteiro. Bom dia, meu irmão Aline. De onde veio o meu socorro? Salmo 121. Aline! Beba água. Beijão pra Aline, pro maridão, beijão pro Eric, pro Guilherme, pessoal do trabalho. Cadê a Dora Esteves, Aline? Não tenho visto ela aqui na live mais. Pablo, bom dia, Pablo. Que bom que você tá aí de novo. Glória a Deus. Pablo é um jovem lindo, gente, de Deus. Te amo, Pablo. Vamos lá. Antônio falando. Nesse caso, ele fala no primeiro verso da reunião na congregação e se põe como narrador que vive diante de Deus expondo sua gratidão. É isso aí, Antônio. Vamos embora. Márcia Gomes, Nascimento. Bom dia, lindona. Marco, bom dia. Irmã Jurema, lindona, bom dia. Vamos lá. Ana Paula Moraes. Tô com saudade de você, Ana Paula. Cadê você? Gabriela, bom dia. Gabriela já... lá no início, já falei aí de você. Mandei beijão pra todo mundo aí. Ai, ai. Umas fotos lindas. Você, Caleb, o marido, Ana Carolina. Lindo. Vamos lá. A Aline tá dizendo que a energia não mente. Pois é. A energia que a gente emana, né? Se é boa, né? Se é ruim também, é fogo. Vamos lá. Estela, bom dia. Obrigada, Estela. Vamos lá. Ninguém foge da colheita. Consequências vêm mesmo. É isso aí, é normal. Vamos embora. Ai, ai. Aline, Solange, Sheila. A última comentário que eu tenho aqui. Gabriela. Então, gente, sextou. Se você tem condição, vá à praia, tá? Como eu falei no início, eu já coloquei o biquíni. É só alguém me chamar para ir, tá bom? Então, se você pode, vá. Ah, não dá para ir? Aí hoje o dia tá tão bonito. Veja o pôr do sol, tá? Da sua janela, de onde você possa ver. Olha uma planta, né? Ama, né? Olha a natureza, coloca a natureza dentro da tua casa, né? Nem que seja só umazinha, uma suculenta. Eu comecei assim com um pouquinho, tô com duas aqui que estão assim, querendo morrer, mas vamos ver se eu consigo recuperar. Se não recuperar, né? Aí eu tratei como deve. Agora botei no sol, vamos ver o que vai acontecer. E outras estão renascendo, né? Eu cuidei. E assim é a vida da gente, né? E a gente vai caminhando. Bom,
Beijo no teu coração. Salmo 111 para você. Isso, a Aline está dizendo, ó, contemple as maravilhas que Deus nos dá todos os dias. Olha para você, olha no espelho. Faz uma selfie. Olha no espelho, tira uma foto bem bonita, né? As mulheres colocam maquiagem, dá uma roupa legal e selfie. Você vai estar contemplando a obra de Deus que é você, tá? Minha irmã e meu irmão. Beijo. Deus abençoe. Excelente fim de semana para você. Semana que vem, novembro termina e dezembro começa. E você tá vivo. E você está viva. 2020 foi um ano que a gente aprendeu muita coisa. Muita coisa. Foi um ano... Esse ano é ano de agradecer, gente. É ano de agradecer muito. Esse pessoal que tá falando, 2020 não existiu, eu não comemorei aniversário. Assim, pô, como eu cresci em 2020. Como essas obras do Senhor foram manifestas e estão sendo ainda manifestas na minha vida nesse ano, né? Você se reinventou, eu me reinventei, eu errei muito, mas também acertei muito, né? E o ano está terminando e a gente está aqui, vivos. Não é isso? Beijo no teu coração, Deus te abençoe!